Você sabe por que a vaca não está em extinção e a baleia está? Você quer saber por que é que a vaca não está em extinção? É a baleia que está? Pois fica comigo até o final desse vídeo que este grandíssimo gênio, um pensador cristão, um pastor, vai nos dar essa resposta e vai trazer também aqui a sua crítica sobre a abertura dos Jogos Olímpicos naquela retratação da ceia. Esse cara aí fez uma crítica e nós vamos ouvir, vamos ponderar os argumentos desse grandioso pensador cristão. Então já deixa o seu like, se inscreve, porque está começando mais um react aqui no meu canal. Fala aí, seus blasfemos. Estamos começando mais um vídeo e hoje eu trago aí, o pastor Rodrigo Mocelin. E se você quiser saber mais sobre ele, faça a sua pesquisa. Eu não sou obrigado a ficar dando dado de pessoa que eu nem gosto aqui, tá bom? O importante aqui nesse vídeo é o que ele disse. Você deve conhecer esse cara aí, essa carinha dele, esse olho claro dele aí, por um vídeo que viralizou, que é o vídeo da baleia e das vacas, né? Que ele traz uma informação ali tão impressionante que viralizou. Um gênio tem que viralizar. Então agora, o pastor Rodrigo Mocelin, ele fez um vídeo, ele parou o seu dia, ele escreveu um roteiro, chamou sua equipe técnica para gravar aquilo que ele queria dizer. Ele pensou no que ele iria dizer, ele escreveu argumentos para criticar o que aconteceu nas aberturas dos Jogos Olímpicos, e ele trouxe aqui argumentos. Nós vamos ver esses argumentos e ver se vale a pena ouvir um pastor como esse. Então vamos lá, vamos começar, que Deus nos ajude a assistir mais um pedaço de vídeo desse tipo de gente. Vamos lá. O mundo moderno segue blasfemando contra a fé cristã, contra Jesus Cristo. Agora, uma santa ceia lá nas Olimpíadas, uma santa ceia LGBT, uma gorda ridícula lá no meio, e colocaram até uma criança no meio de toda essa perversidade. Mas por quê? Quais os motivos que levam essas pessoas a fazerem isso? Jogos Olímpicos, né? Esse é o motivo. Tem que fazer abertura, de 4 em 4 anos tem, e aí é arte, é liberdade, cada um faz o que quiser. Mas a introdução é interessante, né? O mundo moderno continua blasfemando contra a fé cristã. É assim que ele começa o vídeo. O legal é que os evangélicos têm uma autoestima lá em cima, né? Tudo eles acham que é sobre ele, é carnaval, porta dos fundos, tudo tem a ver com eles, com a fé deles, com a Bíblia deles, né? Então eles foram perguntar para o diretor artístico das Olimpíadas por que ele queria ofender a fé cristã, por que ele fez isso? Levantaram um comitê conservador, e foram questionar por que você quis ofender a nossa fé. E o responsável ficou tipo aquele meme do John Travolta, tipo assim, o quê? Fé cristã? Do que vocês estão falando? Nisso, o Thomas Joly, que era o responsável, respondeu: a ideia era fazer uma grande festa pagã ligada aos deuses do Olimpo. Olimpíadas, Olimpo, hein? Jesus não estava nas Olimpíadas, né, gente? E ele também disse: você nunca encontrará em meu trabalho qualquer desejo de zombar ou difamar. Eu queria uma cerimônia que unisse as pessoas, que as reconciliasse, mas também uma cerimônia que afirmasse nossos valores de liberdade, igualdade e fraternidade. Olha que interessante, não era sobre Jesus, não era sobre Da Vinci, não era sobre a ceia. Inclusive, aparentemente, a pintura que inspirou aquela cena é essa daqui, chamada A Festa dos Deuses, desse cara aqui, que eu não vou arriscar falar o nome dele para passar vergonha aqui. E perceba como realmente parece muito mais do que a retratação da Santa Ceia. Mas vai explicar para um evangélico isso? Vai explicar. O cara que acredita que na Turma da Mônica tem mensagem subliminar. Vai explicar isso. Então, partindo do pressuposto que sim, ele estava mexendo no quadro do Da Vinci, a pergunta que eu faria para ele é: em que momento a fé cristã foi blasfemada? E é isso que a gente vai ver, inclusive, mais para frente. Porque o que eles fizeram ali foi uma releitura de uma obra de arte. Não tinha nada da fé cristã ali em jogo. Mas ele começa dizendo que é a fé cristã que está sendo atacada, numa pura manipulação de palavras. Gente, antes de explicar os motivos do porquê eles fazem isso, eu quero que vocês reparem numa contradição, uma contradição dessa galera. O que é a Contradição, contradição, contradição dessa galera. Aparentemente, esse cara não gosta de contradição, né? Ele está deixando bem claro. Ele vai, inclusive, apontar uma contradição que a gente já vai ver. Mas antes de ver a contradição que ele quer apontar, eu acho que é um bom momento
da gente concluir o vídeo da baleia e da vaca, já que nós estamos falando aqui sobre contradição. Você sabe por que a vaca não está em extinção e a baleia está? Por que que a vaca não está em extinção e a baleia está? Qualquer pessoa com um mínimo de cognição daria a resposta mais básica possível. Bom, a vaca se tornou um produto de uma indústria. Ela não está sendo cuidada. Ela se tornou um produto e está sendo manuseada como qualquer outro produto. E a baleia, ela se tornou um alvo de caça justamente de grandes empresas de pesca. Então, uma resposta mais básica seria essa. Mas esse grande gênio tem uma outra teoria. Vamos ouvir. Porque a vaca é privatizada. Privatizaram a vaca. Não pediram a ela, não contaram a ela, não perguntaram a ela. Privatizaram a vaca. Não sei se foi o Tarcísio, não sei se foi o Bolsonaro, não sei quem foi, mas privatizaram a vaca. Conclua o raciocínio desta grandíssima mente. A vaca tem dono, a baleia não tem. O que é de todo mundo não é de ninguém. É por isso que a sua grama é bem cuidada e a da rua não é. O argumento dele é isso. A vaca não está sendo extinta porque tem gente cuidando da vaca, a indústria. No argumento dele, se todo mundo se tornasse vegetariano, por exemplo, a vaca entraria em extinção, porque a indústria deixaria de cuidar da vaca. Você está ouvindo isso junto comigo? Você está assistindo isso junto comigo? Pois é, esse cara é pastor. Esse cara aí tem mais de 250 mil seguidores. O Instagram dele, o YouTube dele é enorme. Milhares de pessoas ouvem esse tipo de coisa e concorda. Se você tiver coragem, dá uma paradinha nesse vídeo e coloca aí cenas de como as vacas, de como os animais são cuidados nessas grandes indústrias. Na cabeça dele, a forma de não entrar em extinção animal é só a gente fazer esse tipo de coisa. Com as vaquinhas, eu não vou trazer essas cenas aqui porque não há necessidade, pois você sabe o nível de crueldade que acontece nessas indústrias pecuárias. Bom, esse é o nível de argumentação desse cara, né? Aqui já é uma boa introdução. Agora vamos ver qual é a contradição que ele gostaria de nos apresentar. A ideia aqui, eles fizeram lá uma santa ceia, colocaram lá a gorda, um gay, e qual que era a ideia? É um culto à diversidade. Mas veja a contradição. Um atleta brasileiro, o João Chumbinho, ele pintou um Cristo em sua prancha de surf e foi proibido. Qual é a ideia? É contra a liberdade religiosa que a pessoa demonstre a sua fé em Jesus. Não pode, isso é contra a liberdade religiosa. É mesmo, mas olha que coisa. Mas é a favor da liberdade religiosa que eles manifestem uma ceia, que eles mostrem, façam uma ceia com desprezo a Jesus. Olha que coisa. O argumento dele é que assim como a comissão proibiu que o atleta, isso de fato aconteceu, esse atleta com essa prancha, com a imagem de Jesus, foi proibido. Não foi proibido de participar das Olimpíadas. Essa prancha você não pode utilizar, porque tem uma expressão religiosa. Afinal, a imagem que está na prancha dele é de Jesus, que para uma das maiores religiões do mundo é Deus. Ou seja, segundo as normas do Comitê Olímpico, você não pode expressar nenhum tipo de religião nos jogos. Então, obviamente, esse atleta já devia saber que essa prancha não poderia ser utilizada. Agora, o que aconteceu ali nas aberturas dos Jogos Olímpicos não teve absolutamente nada a ver com a fé cristã. Foi uma releitura já de uma obra de arte de um pintor. Você fazer ou refazer, você dar uma ovada naquele quadro, botar fogo naquele quadro, em nada fere a fé cristã, porque aquele quadro não é Jesus. É apenas uma pintura de um pintor. Tá, agora, por que essa galera endemoniada faz isso? Primeiro motivo. E é legal o nível de respeito, né, desse pastor Rodrigo, porque ele começa o vídeo, aliás, o motivo dele fazer o vídeo é que a fé cristã estaria sendo desrespeitada, porque alguns artistas fizeram uma releitura de um quadro. E para criticar esse desrespeito, ele chama a mulher de gorda ridícula e fala 2 ou 3 vezes em seu vídeo que todas aquelas pessoas eram endemoniadas. Muito respeitoso o senhor pai de família aí, hein? Trazer desesperança. O que a gente vê ali naquela Santa Ceia? Um culto ao feio, aquela gorda ridícula, um monte de gente com roupa ridícula. Agora, isso não surgiu do nada. Foram crenças foram sendo. E você já pegou aí, você que tem seguido aqui o canal, já está muito rato em pegar essas desviadas que esse tipo de gente pilantra faz.
O cara tá gravando isso olhando para uma câmera, não é ao vivo, isso foi editado, mas o que ele fala é tão sem sentido que ele não consegue passar a verdade no que ele está dizendo. Eu tenho mostrado isso em todos os idiotas que eu trago aqui. Veja de novo como ele foge com o olhar, com as mãos, gagueja, quando ele vai falar uma das merdas que ele fala. Santa Ceia. Um culto ao feio. Aquela gorda ridícula, um monte de gente com roupa ridícula. Agora, isso não surgiu do nada. Foram crenças. Crenças foram sendo mudadas e, obviamente, toda crença leva a uma prática. As crenças mudaram, a arte também mudou. Qual foi a crença fundamental para isso? O relativismo moral, que procede do ateísmo. Se Deus não existe certo ou errado. Consequentemente, não existe também belo ou feio. Olha aonde ele foi. A galera que está ouvindo ele, a não ser vocês que estão ouvindo eu reagindo, mas os seguidores dele já não faz ideia do que ele está falando, tá? Isso aí eu estou falando de um cara que veio de dentro desse sistema. Esse cara começou a dar saltos em argumentos que ele mesmo não sabe onde ele está, e a galera que está ouvindo ele também já não está entendendo. Só que ele está falando um monte de coisa, relativismo, ateísmo. O pessoal acha que ele é inteligente. Agora, o que ele está dizendo é que quem acredita em Deus tem que acreditar em um padrão de beleza. Esse é o argumento central dele. Se você acredita em Deus, você tem que ter um padrão de beleza. E o padrão de beleza dele não é um padrão de beleza de Deus, até porque ninguém sabe como Deus é. O padrão de beleza dele é o padrão de beleza que foi representado por um tipo de arte em um momento específico da humanidade. Uma arte imperialista, uma arte europeia. E o interessante é que no argumento dessas pessoas, o que aconteceu ali na abertura, então, aquela imagem é algo que é depravado, é algo que é ofensivo contra a fé cristã, é algo que não retrata de fato o que foi, como se a obra do Da Vinci retratasse alguma veracidade da cena real, da ceia de Jesus e os seus discípulos. Eu, como teólogo, posso afirmar para você que a cena da ceia das Olimpíadas está mais próxima ou menos longe que a cena do Da Vinci. E se você olhar rapidamente aqui para a cena do Da Vinci, você consegue identificar um monte de erro, um monte de anacronismo em que em nada representa a verdade. Naquela época não tinha mesa e cadeira dessa forma. As mesas eram tipo no chão. E por que eles estariam todos enfileirados dessa forma? Que coisa ridícula. Numa fotografia, numa cena, isso faz sentido. Agora, numa janta real, todo mundo enfileiradinho assim, pelo amor de Deus. E não vamos falar que todo mundo ali é branco, com o mesmo cabelo, com a mesma aparência. Tipo o europeu que pintou esse quadro, né? E o padrão estético, né? O cara estava falando tanto lá da gorda ridícula, provavelmente ele tem uma foto dos apóstolos, né? Mostrando que todos eram magérrimos e trincados, né? Como se isso fizesse alguma diferença também. E a cor da roupa deles, que mais parecem uns Power Rangers ali, cada um de uma cor. Com certeza absoluta, Jesus e os seus discípulos vestiam cinza, que era a cor de qualquer pobre da época, porque pigmentar um tecido era muito caro. E aí os dois erros mais gritantes. Primeiro, que estava à noite quando Jesus faz a ceia. É a ceia é de noite. E de repente no quadro do Da Vinci, olha lá o sol raiando lá atrás. E a ceia aconteceu num mezanino, num lugar alto, no segundo andar. E na retratação do Da Vinci, está ali na linha do horizonte. A cena da ceia das Olimpíadas está mais próximo da verdade da história do que o quadro do Da Vinci. Agora, nos próximos minutos, ele vai atacar a comunidade LGBT. Aliás, esse vídeo foi todo para atacar a comunidade LGBT, basicamente por causa disso que ele fez esse vídeo. Ele começa a delirar agora, traz um livro sem estudo nenhum para atacar essa comunidade e começa a falar absurdos em mentiras sem base. Perceba. Em 2000, um estudo mostrou o resultado de uma pesquisa com 882 homossexuais insatisfeitos, dos quais 726 relataram ter recebido terapia de conversão. Depois disso, só 35% deles continuou a se considerar homossexual. Os participantes eles relataram uma melhora significativa de autoaceitação, autoestima, estabilidade emocional e uma melhora significativa em relação à tristeza. Que estudos? Obviamente, eu fui olhar no vídeo dele se ele deixou algum link, alguma referência desse estudo. Isso não existe. Esse estudo aí ele tirou do... Ele dá números. Olha, 800 e poucos homossexuais se submeteram à cura gay e 70% deu certo. Que estudo? Do que ele está falando? Isso é crime, cara. Para ele, aquelas pessoas que estavam ali, aquela mulher, aqueles LGBTs, aquelas pessoas,
estavam ali livres, retratando aquela arte num dos eventos mais importantes do planeta. Para ele, essa galera estava promovendo desesperança. Uma mulher gorda mostrar o seu corpo exatamente do jeito que é, livre. Para ele, isso é promover desesperança. Para a cambada desse cara aí, uma pessoa gay ser convidado para estar ali para frente de bilhões de pessoas, livre, sem ser submetido a uma cura gay, isso é promover desesperança. Isso mostra exatamente o tipo de caráter que esse tipo de pessoa tem. O pastor Rodrigo Mocelin, você é nojento, seu sem caráter, seu manipulador. Nesse vídeo aqui, todo mundo está vendo. Primeiro, como você é burro, sem argumento e sem caráter. Agora ele vem com o segundo motivo do argumento dele, que é marketing. Para ele, tudo isso é marketing. Ora, ora, ora. Quem diria que nas Olimpíadas, na abertura da Olimpíada, ia ter marketing? Esse é gênio, hein? O segundo motivo pelo qual essa galera faz esse tipo de horror, esse show de horrores, é puro marketing. Chamar atenção. O marketing é a arte de chamar a atenção. E não há problema em fazer isso de maneira honesta. Dá uma pesquisada na vida desse cara aí que você vai descobrir que, primeiro, ele é do marketing. Segundo, ele só viralizou na internet com marketing. Ele já foi intimado a depor por intolerância religiosa, intolerância contra os LGBTs. Ele sobrevive em cima de pautas que dão marketing. Ele viralizou lá com a baleia e com a vaca. Ele ofende os LGBTs, ofende as religiões de matriz africana. Ele só vive disso. Só que para ele as Olimpíadas é que está utilizando de marketing. É um grande inteligente. E o terceiro argumento dele, que é o mais impressionante, o de mais cara de pau. Se você acha que cara de pau foi até agora, então ouça o terceiro argumento. Terceiro motivo para explicar por que essa galera faz essas coisas. O uso do sexo como arma política. Lembra de Sansão? Ninguém conseguia vencer. Aí mete um Sansão, você já conhece a estratégia. Eu estou mostrando. Quando o cara está falando merda, ele tem que trazer Bíblia, tem que trazer Antigo Testamento, que não tem absolutamente nada a ver. Mas o argumento dele, que eu não aguento mais ouvir essa voz irritante, é o seguinte: esse pessoal está utilizando o sexo como arma política, querendo sexualizar as pessoas, querendo que as pessoas façam sexo e esqueçam de Deus. Inclusive, ele vai criticar ali na frente a frase faça amor e não faça guerra. Eu juro para você, ele critica essa frase no vídeo dele. Em outro momento do vídeo, ele diz que a psicologia é a inimiga do cristianismo. Vamos ouvir mais um pouquinho sobre a questão do sexo como arma. O que os seus inimigos fizeram? Utilizaram-se do sexo, Dalila. Colocaram lá uma Dalila para seduzir Sansão. Essa é uma estratégia utilizada à exaustão. Os comunistas, por exemplo, perceberam que o sexo seria uma arma importante para destruir a cultura cristã. Os comunistas entendiam que a cultura cristã era o grande empecilho para a implantação do comunismo. George Lukács, um comunista, disse o seguinte: quem nos salvará da cultura ocidental? Ele acreditava que destruir a moralidade sexual cristã era um passo enorme para destruir a fé cristã. Para. Aqui já deu já. O cara já meteu comunismo no meio, dizendo que o comunismo é que utiliza de sexo como arma. Pastor Rodrigo Mocelin, quem utiliza o sexo como arma política e religiosa é você, é a sua teologia, é a sua igreja e a sua fé. Quem demoniza, quem transforma em pecado, quem transforma em antinatural a sexualidade das pessoas é você. Transar, fazer sexo, se masturbar, ter uma sexualidade livre, isso é o natural. Transformar isso em um tabu e colocar isso dentro de um padrão para gerar medo, gerar culpa nas pessoas e assim encher a sua igreja, quem fez isso é você e a sua teologia. Olha o nível de argumento desse imbecil. As pessoas que lutam por uma sexualidade livre, as pessoas que não querem mais ser reprimidas na sua sexualidade, no argumento dele, está lutando por uma depravação, está utilizando o sexo como arma, quando na verdade essas pessoas estão lutando por liberdade. Então chega, não quero mais ouvir esse tipo de gente, já foi o suficiente para você ver o nível de argumento desse cara. E aí, gostou do vídeo? Então já se inscreve, deixa o seu like, que eu preciso da sua força para enfrentar esse tipo de argumentação furada que só serve para gerar ódio, desinformação, enfim. Então deixa o like, se inscreve, manda esse vídeo para alguém, por favor, comenta aí
quem que você quer que eu traga aqui para reagir pregação, pedacinho do TikTok, coloca nos comentários. Valeu? Até a próxima.